Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe as vossas vidas. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos ao canal da Pastora do Vale. Eu peço que você deixe o seu joinha no vídeo, em nome de Jesus. Peço que você deixe seu comentário e compartilhe também o vídeo para alcançar mais pessoas, tá bom? Eu falei, queridos, que eu ia fazer um vídeo sobre ornamento, sobre joias, porque muitos dizem que usar um brinco é pecado, usar uma pulseira, uma correntinha é pecado e que não vai para o céu. Então é importante a gente estudarmos sobre isso e vermos se isto é verdade, se isso está na Escritura. As pessoas que têm usos e costume, eles aprenderam assim. Infelizmente, eles aprenderam assim. E também por faltar de estudar a Bíblia que eles acreditam nisso. Porque um dia também eu acreditei nisto, mas Deus abriu os meus olhos. A gente vê várias partes nas Escrituras, que o ornamento é comparado com a igreja. Deus usa a palavra de ornamento de uma noiva, como comparando com o seu povo. Tem vários versículos na Bíblia. Isaías 61, versículo 10. A Bíblia fala também de quando Abraão pediu para Eliezer ir buscar uma noiva para Isaac. Será que Isaac foi com as mãos vazias? Ou foi com muitas joias? Joias de primeira qualidade. Não era bijuteria de feira. Era joias, pendentes, pulseira, correntes, coisa de qualidade de ouro. Então olhe lá. Será que Abraão pecou quando mandou Eliezer levar essas joias para a noiva do seu filho? Aquela que seria a esposa de Isaac? Vai vendo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, usar joias era uma tradição das mulheres que se adornavam. Antigamente, o povo, as mulheres de Deus, que se adornavam também, se enfeitavam com essas joias. Porque não é pecado. Se fosse pecado, Abraão, o homem de Deus, o homem que Deus chamou de amigo, não mandaria Eliezer levar as joias para a esposa, a futura esposa de Isaac. Outro detalhe, a gente vê Esté. Como foi que Esté se apresentou diante do rei Assuero? Vocês acham que ela se apresentou como a roupa que ela dormiu, do jeito que acordou, ela foi lá e entrou na presença do rei? Acha que era assim? Esté, aquela que hoje é um exemplo de mulher. Você acha que ela se apresentou diante do rei Assuero de qualquer jeito? Ou ela foi preparada antes? Ela foi ornamentada para entrar diante do rei. Ela entrou como uma rainha. Toda bonita, toda bem arrumada, com joias, com ouro, porque ela era uma rainha. E hoje Deus dá testemunho de Esté. Era pecado? É pecado? E Deus estava lá com Esté? Esté é cheia de joias, de ouro, ornamentada, linda, maravilhosa. E Deus foi ali diante de Esté para falar com o rei Assuero, e o rei Assuero encontrou graça, achou graça em Esté. Você sabia que essa aliança, uma aliança que você usa, isso aqui é um ornamento? Sabia que isso aqui é uma joia? Isso aqui é uma joia. Então,
Não condene as joias, dizendo que é coisa da pombagira, coisa de Jezabel. Ah, você vai me levar então lá para Pedro 3. Que Pedro fala que o ornamento da mulher não seja o exterior, mas o interior. Sim, eu concordo com você. E eu concordo com o apóstolo Pedro. Mas o que é que ele estava falando? Você leu tudo para você entender o que era que Pedro estava falando? Pedro estava falando sobre as mulheres serem sujeitas aos seus maridos. Pedro estava dizendo que não adiantava ela querer ganhar os maridos dela usando joias. Porque as joias é um ornamento para o corpo e não para a alma. Usar joias, uma mulher usar joias, ela não vai ganhar o marido porque ela está ganhando joias. Porque ela está usando joias, perdão. Ela vai ganhar o seu marido com o testemunho. O apóstolo Pedro disse que ela tinha que ganhar o marido com o seu testemunho, sem palavras. Quer dizer assim, o seu marido vê Deus na sua vida. Uma mulher obediente, uma mulher que não era contendeira, não era briguenta, teimosa. É isso que Pedro está dizendo. Ele citou até Sara. Ele estava dizendo para as esposas respeitarem seus maridos, sujeitando a ele, como disse Pedro, respeite os seus maridos. Não adianta vocês usarem joias e não respeitarem os seus maridos. É isso que Pedro quis dizer. É tanto que ele falou que Sara respeitava tanto Abraão que chamava ele de Senhor. Você pega lá do capítulo 3 e vai descendo para tu ver. O que é que Pedro fala? Pedro não está condenando as joias. Pedro não está condenando os ornamentos. Aí tem gente que acha que Pedro está dizendo que é pecado. Não, Pedro não disse que era pecado. O apóstolo Pedro disse que a prioridade de uma esposa era ornamento espiritual, ser mansa. Vai vendo o que ele mandou que a mulher fosse. Não ser altiva, briguenta, contendeira, que perturba marido. Não adiantava elas se enfeitarem e não ter ornamento espiritual. A gente tem que priorizar primeiro as coisas espirituais. Porque joias não enfeitam a alma. Usar joias, um brinco, uma corrente, não enfeita o espírito, não alimenta o nosso espírito. Isso é somente um ornamento, um enfeite. Igual você compra uma casa e você muda naquela casa e você coloca um vaso de flor em um lugar, um vaso bonito para enfeitar a casa. Nosso corpo é uma casa que nós ornamentamos com alguma coisa. Você usar joia ou não usar joia, isso não deixa você nem santo e nem impuro. Se você não usa joia, não quer dizer que você é santa porque não usa joia. Se você usa joia, não quer dizer que você está impura porque você usa uma joia. Ok? Ela não vai fazer diferença na sua vida espiritual, não. Ela vai deixar você mais arrumado, mais bonito. Porque é somente um ornamento. E Deus nunca proibiu das mulheres israelitas usarem joias. Ah, pastora, mas está escrito lá em Isaías. Ei, lá em Isaías 3, Deus também não está condenando as joias. Deus ia entregar a escravidão àquelas que usavam as joias. Porque era elas que estavam rebeldes. E ela não estava rebelde por causa das joias. Deus estava apenas dizendo que elas iam pagar um preço tão alto que elas iriam ser levadas escrava para uma terra que não era dela, uma terra bem longe, e que elas não iam poder usar as joias dela. É ou não é? Tudo que ela tinha de bom, que eram joias, os perfumes cheirosos, elas não iam poder usar. Os pendentes, as filhas de Sião que estavam rebeldes diante do Senhor, iam ser castigadas ao ponto de não poder usar mais os seus ornamentos. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
Deus não é contra a joia. Você usa uma aliança para quê? Por que você que usa aliança, se Deus é contra ornamento, joias, uma aliança está ornamentando suas mãos. Por que você não faz uma aliança de uma linha, de um paninho velho? Isso aqui é uma joia. Ó, aliança é uma joia. E você não usa? Então você está em pecado? Ah, mas é necessário. Não, não é necessário. Ela é somente um símbolo de um casamento. Mas ela é usada como uma joia para mostrar que você é casado ou casada. Então eu quero deixar claro para você, você que acha que quem usa um brinco não vai para o céu, quem usa uma correntinha aqui ó, não vai para o céu, você está enganado. Porque não adianta você não usar uma joia e você não ter um espírito altivo, você ter uma língua com mortandade. Porque não usar joia não deixa você santa. Ou se você usar, deixa você impura. Não. Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando Pedro disse sobre as mulheres, era para que as mulheres respeitassem os seus maridos. Não adiantava elas andarem cheias de joias e serem rebeldes dentro de casa, não ter santidade. Os maridos que não eram crentes olhassem para ela e não vissem Deus na vida dela, não adiantava. Então Pedro disse, ganhe seus maridos sem palavras. Deixa seus maridos ver Jesus em você, mulheres. Mas ele não estava proibindo joia, nem dizendo que usar joia era pecado. Muitas partes na Bíblia, Deus usa sempre ornamento para com a sua igreja. Como Deus usaria uma coisa que é pecado, iniquidade, comparando com a sua igreja, a noiva bem adornada. Como é que se adorna uma noiva? É com o quê? Fala para mim, me explique como se adorna uma noiva. Já viu quando uma noiva vai casar? Como ela é preparada para ser apresentada a seu noivo? Como ela vem, linda, maravilhosa. Ela é preparada, adornada. Deus também fala que ele vai adornar o seu povo, a sua igreja. Então, leiam a Bíblia para vocês entenderem que usar joia não é pecado. Viu? Pecado é ter um espírito altivo, ser rebelde, sabe? Falar mentiras, se achar melhor do que outro, ter mortandade. Na língua tem gente que não usa joia, mas a língua é um sepulcro, a boca é um sepulcro. É muita mortandade que tem na sua boca, na língua, mas não usa joias. Não usa joias, mas a boca é um sepulcro de morte. É isso que Deus quer? Não. Seja santo primeiro dentro, de dentro para fora. A santificação ela vem de dentro para fora. Então usar joias não deixa você impuro. E não usar joia jamais vai deixar você santo, ok? Então medita na palavra do Senhor. Veja se Deus condena ornamentos, tá? Ornamentos. Que muitos condenam aqui, né, na plataforma, que a gente vai pro inferno porque usa brinco, usa uma corrente, ok? Leiam a Bíblia, meus irmãos. Você que não entende isso, quem dera que você, através desse vídeo, aprenda a palavra de Deus fiel e verdadeira e que não causa confusão nas nossas mentes. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, comente, curta e compartilhe. Fique na paz do Senhor.